Boa tarde, pessoal. Hoje eu venho trazer mais um vídeo para vocês e é um assunto que o Senhor me revelou ano passado. É algo que meu pastor sempre fala, mas que eu tinha conhecimento intelectual, mas é bem diferente quando nós recebemos a revelação do Espírito Santo. E nós vamos falar hoje sobre o plano, o propósito eterno de Deus. Para que nós fomos criados? Mas antes disso eu gostaria de pedir que vocês dessem um like nesse vídeo e se inscrevam para o nosso canal. Tá bom? Nós sempre nos perguntamos, pelo menos para mim, sempre foi uma pergunta: por que eu fui criada? Qual é o meu propósito? E o nosso propósito, ele está ligado ao propósito que Deus criou desde a fundação do mundo. É importante sabermos esse assunto e estudarmos e pedirmos a revelação do Espírito Santo, porque isso é o que vai direcionar a nossa vida, é aquilo que vai direcionar o nosso comportamento, as nossas ações, o nosso tratar com as pessoas, e nós vamos começar a ter uma ótica do mundo do ponto de vista de Deus e não mais humano. Muitos de nós, muitos cristãos, confundem o propósito de Deus como sendo a salvação do homem. E na verdade nós não podemos confundir o desejo de Deus, que é salvar o homem, com o seu propósito eterno. Porque se nós crermos que o propósito de Deus é a salvação, nós poderíamos entender que Deus foi cúmplice com o pecado de Adão. E na verdade não é isso, porque o propósito ele estava no coração de Deus desde a fundação do mundo, antes de Adão. Então assim, em Gênesis 1:26 fala assim, que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e macho e fêmea os criou. Então, quando Deus criou Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, certo? E quando Adão e Eva fossem fazer babies, eles iam reproduzir exatamente isso do qual eles foram criados, porque a palavra também de Deus diz assim, que a sua semente reproduz a sua própria espécie. Por exemplo, se eu planto uma semente de laranja, não vai nascer batata, vai nascer laranja. Então, Adão e Eva seriam como as sementes, e eles iriam reproduzir aquilo que Deus criou. E, na verdade, o propósito de Deus era ter uma família de muitos filhos semelhantes a ele, ok? Só que esse propósito recebeu uma intromissão de Satanás, porque Satanás queria que interrompesse esse propósito. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram primeiro alvo da ira de Deus, eles morreram espiritualmente, porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, e eles também tiveram aquela imagem distorcida, uma imagem estragada. Sendo assim, eles não seriam mais úteis para o propósito de Deus. Por quê? Porque se tornou uma imagem que não era mais a de Deus. Era uma outra imagem, era uma imagem corrompida. Então, quando nós nascemos da carne, nós temos a semente adâmica e nós fazemos parte de uma raça que é inútil, né, ao cumprimento desse propósito. Então, Deus teria que criar uma nova raça, uma raça celestial. No caso, nós nascemos, né, da semente adâmica, mas quando nós nascemos de novo, que daí vem o nascimento de novo em Jesus, nós fazemos parte da raça celestial. Então assim, a nossa imagem, ela deixa de ser uma imagem corrompida e ela passa a ser uma imagem, ela volta a ser uma imagem desde a origem, uma imagem útil para o propósito, né? E aí o nosso foco de vida, qual é? Nós temos Jesus como modelo, então nós olhamos para Jesus, pedimos a ajuda do Espírito Santo para que tire todas aquelas cracas, né? No caso, nós olhamos para Jesus e vemos, Jesus não mente, então eu não posso mais mentir.
E obviamente isso é o caminhar do dia após dia, né? O processo de edificação, o processo de santificação juntamente com o Espírito Santo, ok? E através das nossas vocações, dos nossos trabalhos, dos nossos talentos, dons, nós vamos trabalhar para que juntos nós possamos trazer mais pessoas que façam parte dessa nova família, né? Essa família que foi criada, que está no coração de Deus desde a fundação do mundo. Então, esse basicamente é o propósito de Deus, né? É o plano eterno de Deus e nós fazemos parte disso. Quando nós avançamos esse propósito, as nossas ações, nossos comportamentos, elas têm um peso eterno, porque elas ajudam a avançar o reino de Deus. E agora, o lado do nascimento, né, nascer de novo, é um outro assunto para se abordar num outro vídeo, mas basicamente é isso. Deus, o propósito é a família de muitos filhos parecidos a ele, né? A imagem e semelhança dele. Então, quando ele criou Adão, Adão reproduziria a imagem e semelhança de Deus. Só que através do pecado, ela se tornou uma raça estragada, ok? Então Deus teria que vir e criar uma nova raça, e essa nova raça vem através de Jesus. E fala em Coríntios, o 1 Coríntios 15, 45, 48, fala assim: o primeiro homem, Adão, foi feito ser vivente. O último Adão, que é Jesus, porém, é espírito vivificante. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então está falando de Adão e de Jesus. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais são os homens celestiais. Certo? Então assim, Adão, né, é o homem terreno, e nós fazemos parte né, de ser essa raça do homem terreno, mas com o novo nascimento nós nos tornamos homens celestiais, da raça celestial. Então assim, eu espero que o Espírito Santo revele essa verdade. Para mim foi algo maravilhoso. E eu vou deixar um link abaixo de um site onde eu encontrei todas essas informações, algo que o Senhor me direcionou porque era uma dúvida que eu sempre tinha, né? E ali tem vários versículos bíblicos, tá super bem explicado. E vocês podem ver o link abaixo. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo, esse assunto tenha abençoado a vida de vocês, assim como abençoou a minha vida. E eu oro para que o Espírito Santo revele a verdade contida nessa palavra. Que Deus abençoe vocês e até breve.